inicialmente, né, doutora Maria Aparecida, quando a gente fez o convite sobre essa temática dessa tarde, o impacto das redes sociais na nossa vida e na vida dos adolescentes, né? Prontamente aceitou o convite e, obviamente, seja bem-vindo mais uma vez. Somos todos teus, né? E peço que você se apresente, né? Nada melhor, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou, meu nome é Maria Aparecida, muito espontânea. Eu sou médica psiquiatra, fiz minha formação no Rio Grande do Sul, a faculdade, a graduação em medicina na Universidade Católica de Pelotas e a residência médica em psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas também. E eu tenho o título de psiquiatra da infância e adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atuo já na área em Joinville apenas já faz 22 anos. E antes disso eu morei em Cascavel, no Paraná, durante 5 anos, onde eu também atuava em consultório e dava aulas na Universidade Estadual. E aqui em Joinville eu dou aula na Univille já faz pelo menos 15 anos também. Tive um intervalo de 5 anos. Eu tive um período que eu tive doente também, aí fiquei afastada, e aí retornei depois e estou ainda dando aula, estou nativa com ambulatório de infância e adolescência, conectado ao SUS e consultório. Né? Meu consultório tem uma população, 50% é criança e adolescente e os outros 50% são adultos, porque só criança o tempo inteiro é pouco exaustivo, né? Porque não envolve só a criança, envolve os pais, e como vocês devem imaginar, muitas vezes tem situações bem delicadas, então exige bastante, né? Quando eu sou adulto, esse contato direto, ele acaba sendo um pouco mais simples, né, para o psiquiatra. Enfim, fiquei honrada com o convite, né, e o pastor falou da rapidez, assim, de que eu logo aceitei o convite, porque eu vejo como uma oportunidade, porque eu tenho certeza que a preocupação que os trouxe aqui, né, bate com a minha preocupação como profissional e como mãe, né, que é esse mundo das mídias sociais e o impacto, quanto isso tem impactado as nossas vidas e a vida de todas as pessoas no mundo inteiro. Vocês têm noção do número de usuários de mídias sociais? Alguém aqui sabe? Não? Somos quase 5 bilhões de pessoas nas mídias sociais. Tá? Quase 5, dá 4,88. Isso é um relatório, chama Self-Report, de 2022, que trouxe esse dado. Né? E aí tem o ranking das mídias sociais que são ao redor do mundo, né, que são mais utilizadas. O Facebook ainda está em primeiro lugar. A segundo lugar, eu não me recordo, para ser franco. O terceiro, acho que vem o Instagram. E quarto ou quinto é o TikTok, né, que são os videozinhos mais rápidos, onde a gurizada gosta muito de estar, os filhos de vocês, tem dança e aquele é infinito, né? É um monte de pessoas apresentando alguma coisa, um desafio, algo curtinho, né? E o que isso tem, por que estamos falando desse assunto, ou qual o impacto disso, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho assim da parte de desenvolvimento. Vou tentar ser curta, né? Mas vocês, né, vendo os filhos de vocês, acompanharam o desenvolvimento. Então eu tenho um bebê de 3, 4 meses que não sabe falar. Com 8 meses, esse bebê já está falando palavrinhas, mamã, papá, né? Por volta de 2 anos, se essa criança tiver tudo de bem, assim, tudo bem, com saúde, né? Sem ter tido nenhuma injúria, nenhuma doença, nada grave, por volta de 2 anos, ela vai estar falando frases, muitas frases, né? Com 1 ano, essa criança está andando. E o que acontece? Então, a gente acompanha desde o bebê até a criança andar, adquirir palavras, ir para a escola, começar a aprender a ler, né? A escrever, a tomar propriedade do aprendizado, e essa criança segue se desenvolvendo até chegar aonde nós estamos hoje. Adultos, né? Mais velhos. E isso tudo tem a ver com o cérebro. Tudo que a gente vê, né? A gente está vendo lá, está vendo o corpo crescendo. Mas o cérebro, ele está se desenvolvendo e ele não está pronto antes dos 21 anos de idade. O córtex frontal, que tem a ver com emoções, também tem a ver com aprendizado, ele ainda vai demorar
para estar totalmente pronto por volta de 21 anos, e há quem diga que atualmente está indo até mais tarde, 25, e a gente briga que tem pessoas que até 35 ainda estão como adolescentes, não estão totalmente formados, né? Então, a gente tem esse neurodesenvolvimento que ele tem uma curva, assim, né? Para ir, depois quando a gente vai envelhecer, ele começa a cair de novo, começa a haver um declínio nessa capacidade de aprender. E o que acontece? A gente precisa, para um ótimo desenvolvimento, estimular as crianças. E esse estímulo, ele é dado por nós, pais, né, professores, que cuidam das crianças nas escolinhas, através da estimulação do olhar. A gente olha, a gente brinca, a gente senta no chão, a gente corre, a gente faz coisas de montar, quebra-cabeça, vai estimulando essa criança. Então a criança, ela vai se desenvolvendo com esses estímulos, com um abraço, com carinho, né? Com pegar no colo, brincar de esconder, né? E o que acontece com as mídias sociais? Isso falando só de uma parcela aqui que é de crianças. Essas crianças estão apresentando alteração, dificuldade em adquirir linguagem. Essas crianças estão tendo dificuldade de se apropriar das palavras, do vocabulário, de aprender e de compreender as coisas. Por causa de quê? Porque nós, não sei vocês, mas eu estou falando no plural, assim, inserindo, estamos oferecendo para elas as telas muito precocemente. E para entretê-las com as telas, a gente não oferece o que realmente elas precisam, que é essa convivência, né? É esse brincar, é esse fazer, é esse demonstrar, é esse estimular. Quando eu brinco com uma criança de massinha de modelar, quando eu brinco de quebra-cabeça de pecinha, eu estou estimulando a parte motora dela e a parte de aprendizado, né? Depois ela vai fazer uma segunda coisa baseada naquela primeira coisa que ela aprendeu. Então não é o que tem se visto, esses prejuízos. E assim, tem recomendações, se fala quanto tempo de tela, né? Até 3 anos, que seria que a criança não tivesse contato, né? Se a gente pensar, o Google, ele fala, e as mídias falam que você não pode tomar conta antes dos 13 anos. Só que o que acontece? Com a aprovação dos pais, os filhos têm contas no Instagram e outras mídias sociais antes dos 13 anos. E ali, o conteúdo que eles têm acesso, né? Eu sempre falo que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Você deixaria o seu filho hoje, de 11, 12 anos, sair na noite sozinho por aí? Tipo assim, você vai sair daqui e vai lá comprar pão, 300, 400 metros. A maioria eu acho que responderia que não, exceto que de repente se sente muito seguro em alguma determinada região, né? Mas a gente não se sente seguro, porque podem te sequestrar, pode alguém assediar, abusar, pode alguém passar perto, oferecer droga, né? Você pensa, ele é imaturo, eu não vou fazer isso. Só que estar deixando os filhos conectados em mídias sociais sem nenhum controle, você está deixando o seu filho na rua também, porque os perigos estão ali dentro das redes sociais. Eles têm contatos com conteúdos que não são apropriados. Como eu comecei falando do desenvolvimento, nós vamos nos desenvolvendo e situações, por exemplo, que envolvam sexualidade, elas vão aparecer na puberdade por volta de 11, 12 anos e vão se estendendo pela adolescência, até a gente ter maturidade, para que a gente tenha aptidão, de repente a aptidão física, no sentido do útero estar pronto, começa a vir com a menstruação. Mas cognitivamente a pessoa ainda não está pronta para o que é a experiência sexual, que é muito mais do que o corpo, envolve a mente, envolve emoções, envolve prazer, né? Envolve ter condições de ter um relacionamento e saber o que aquilo envolve, aquele compromisso e o que é aquilo, que os adolescentes não estão preparados. E esses adolescentes, eles estão tendo contato com conteúdos que sexualizam da maneira errada, né? Porque assim, não é o que eles veem na internet, o que eles procuram, né? Eu estou falando de experiências até do meu consultório, não só de teoria. Eles têm às vezes um falso aprendizado do que é uma relação sexual,
que passa por violência, por tal e tal coisa, é assim que se trata, o homem trata a mulher, e isso não é a realidade. Relação sexual não é isso, é algo muito bom, mas tem que ter o momento certo, apropriado, quando você decidir que isso é o momento, né, que o par decidir que aquele é o momento, né? Então nós estamos oferecendo para os nossos adolescentes um conteúdo de violência, um conteúdo sexual inapropriado muito antes. A gente não sabe com quem eles estão falando, né? Recentemente eu vi uma experiência, foi uma experiência onde colocaram meninas adolescentes numa sala com vários homens, cerca de 40, 50 homens, não sei dizer, todos de capuz, que seriam, teoricamente, pessoas com quem ela estaria se conectando ali. Então ela está com o celular na mão, as meninas, as garotas, teclando com outros adolescentes. Isso é a ideia dela. E ela vai excluindo, por gostos, assim, né? Tipo, afinidades. Eu não gosto de filme. Quem gosta de filme não precisa ficar aqui. Eu não gosto de comer torta de chocolate. Quem não gosta de comer torta de chocolate? Eu estou dando exemplos. Sai da sala. Quem gosta de usar cabelo muito curto, sai da sala. E vão fazendo assim. Até que sobra uma pessoa com quem ela acha que tem afinidade e que é a pessoa com quem ela sairia para ir no cinema, para tomar um sorvete e tal. Tem que ver a reação das meninas, que foi mais de uma que participou do experimento. Eu acho até que era argentino esse experimento. Quando o cara tira o capuz, é um homem mais velho, bem mais velho. E, né, então, mostrando, elas ficaram chocadas, porque elas falam, né? Eu não sabia, né? E é isso. A pessoa do outro lado que está falando com nossos filhos, ela pode estar mentindo. É alguém que sabe, porque tem mais, como que a gente diz, mais corrida, mais conhecimento, como manipular e fazer com que o adolescente caia de repente, né, numa experiência, às vezes de mandar nudes, de até encontrar, mentir para os pais, né, questionar a própria sexualidade do adolescente, como eu também já vi. Né? Alguém insinuar coisas para o menino e o menino começou a dizer: eu acho que eu sou bissexual, mas ele nem sabia o que era o conceito bissexual com 11 anos. Ele não sabia. Então, vocês entendem o que, né? Vocês estão aqui por isso. O impacto existe, né? Não tem só coisa ruim? Claro que não, tem diversão, tudo bem. Mas como eles estão muito imaturos, esse cérebro, eles têm dificuldade de controlar os impulsos. Por quê? Nós, como adultos, muitas vezes, de repente no trânsito, um exemplo, né? A gente está andando na nossa pista, numa velocidade apropriada, e daqui a pouco alguém se atravessa na nossa frente, correndo e corta a gente. A gente pode ter a reação de xingar dentro do carro, falar um palavrão, né, ou alguma coisa assim, e alguém pode perseguir essa pessoa. De repente, eu não controlo meus impulsos, fico irritado e começo a perseguir a pessoa que me cortou, vamos dizer, né? E quer dizer, é um excesso de impulsividade. Mas eu, tendo maturidade, eu posso dizer assim: não, cara, não é, eu fiquei com vontade de fazer isso, mas não vou fazer isso. Os adolescentes, eles são imaturos, eles não têm esse controle ainda. Então, tudo que é prazer, que é gostoso, né, que é ali de ficar vendo dança, ficando coisa excessiva, ou jogos, tudo, ele não tem esse controle, essa chave. Agora eu vou desligar porque é hora de eu dormir, que amanhã vai me prejudicar na escola. Eles não conseguem. Né? E por quê? Isso envolve áreas do cérebro da gente que a gente chama de sistema de recompensa. E isso aciona uma resposta de dopamina, que tem a ver com prazer, com emoção prazerosa, dessa experiência de fazer algo que a gente gosta, né? E aí eles ficam conectados, e quanto mais tu faz, existe um comportamento aprendido. Isso me dá prazer, mais eu faço isso. Isso está presente, esse comportamento que é ligado ao sistema de recompensa, que antecipa que eu vou ter prazer com aquilo, isso está presente em alterações comportamentais, como a gente tem visto, que é a dificuldade deles saírem das mídias, deles até deletarem um aplicativo, é uma briga, ou ficarem menos tempo no celular, ou não jogarem, mas também está conectado esse sistema de recompensa, essa ação dopaminérgica, com jogos de azar, né? E com vício por drogas. É mais ou menos, é muito parecido. Então, para vocês terem ideia que esses
essas alterações comportamentais, elas estão muito, essa dificuldade. Vocês devem ter acompanhado nas mídias um adolescente que matou, acho que foi a avó, porque a avó tirou o celular dele, né? Então, assim, ó, essa frustração gerada, né? Claro que tem outras coisas, gente, não é infinito as possibilidades, eu não acompanhei o garoto, né, para saber, mas, assim, é um troço, a punição foi tirar o teu celular, e isso acabou levando a um assassinato, a cometer um crime. Bom, os nossos filhos não estão passando por isso, claro, né, a maioria não, gente, mas o que eu quero dizer para vocês é que nós realmente devemos pensar, porque esse impacto, ele existe. Recentemente, agora, fevereiro, a Suécia, que é um país onde tinha um ensino totalmente digital, desde 1980, eles digitalizaram tudo, as crianças e os professores só usavam notebook ou tablet, né? Acabou de mudar isso, tá? As crianças estão recebendo livros. Tem um vídeo que vocês podem acessar na internet. Chega até a me emocionar, porque eu amo os livros, né? As crianças folheando os livros. Pela primeira vez, crianças de 7, 8, 9 anos estão tendo acesso a um livro físico. Por que eles fizeram isso? Que se eles, o índice deles, que eles fazem, né, na Europa, tipo como se fosse medem como que está a parte intelectual e aprendizado em toda a Europa. E a Suécia tinha os níveis mais elevados. E aí, por que eles fizeram essa mudança? Porque caiu esse nível. Caiu, não sei se 10 ou 20 pontos percentuais, e eles foram tentar entender o que é isso. E aí começaram a ver que tem cientistas já falando que tem impacto na cognição, que os nossos adolescentes eles estão aprendendo menos, que o vocabulário é mais pobre, né? Eles não estão dormindo, então também não tem, essas mídias sociais interferem, porque eles não querem desligar, então eles vão, altera a melatonina, que tem a ver com luz, né? Então luz do smartphone, luz da tela do notebook, do tablet, e interfere na produção de melatonina, que é o hormônio produzido dentro do cérebro que nos coloca para dormir. Então essa presença massiva está gerando repercussões cognitivas, né? Motoras. Então, quer dizer, é para nos preocuparmos, é para estarmos aqui, porque a gente tem que pensar com seriedade, porque quando eu tomo ciência real do que aquilo é, do que aquilo significa, eu preciso tomar uma atitude, certo? Enquanto eu ignoro o perigo, enquanto eu ignoro que exista problema, eu não preciso tomar atitude nenhuma. Ficamos todos aqui agora falando pelo WhatsApp uns com os outros, né? Mas não é esse caso. A gente sabe que está havendo um empobrecimento nas relações, na socialização das crianças e dos adolescentes, e que nem como eu falei agora, no aprendizado, desenvolvimento da linguagem, habilidades motoras, a parte de reter informações, né? Escrever uma redação, né? Há uma pobreza, eles não conseguem permanecer vendo às vezes um vídeo mais longo, tudo tem que ser rápido, em segundos. E com isso, eles não têm acesso ao conteúdo. Como é que você vai explicar, sei lá, alguma coisa histórica sobre guerra? Estamos aí com guerra entre Ucrânia e Rússia, estamos vivendo essa situação lá em Israel e Palestina, né? Como que você vai explicar para alguém uma história sobre conflitos e fazer, de repente, falar um pouco da história do mundo, de Primeira Guerra, Segunda Guerra, se a pessoa não consegue ficar 15 segundos não prestando atenção no que tu está falando? Tudo tem que ser rápido. Então, quer dizer, é necessário que com o conhecimento do que tem significado isso, a gente mude. E essa mudança, ela não vai vir do adolescente, porque eu falei no início para vocês que esse adolescente é imaturo e ele não tem um controle regulado sobre a impulsividade dele. Então, quem que tem que fazer essa mudança? Nós. Como que a gente faz? Tira tudo? Tira celular? Vamos banir as redes sociais? Não, porque elas vieram e eu acredito que vieram para ficar. E não é que tem, né, que nem eu falei, nem tudo é para ser ruim, né? Nas mídias, a gente faz contato com pessoas, a gente vê coisas que nos emocionam, sabe de coisas que estão acontecendo, que são legais, e até introduz, como eu acabei de falar da Suécia,
primeiro momento que eu vi isso foi no Instagram. Aí eu fui atrás para ver o porquê, porque só tinha um videozinho das crianças encontrando a primeira vez os livros. Aí tu vai atrás, eu já sabia que era digitalizado, mas eu não sabia por que tinha mudado. Então não é que tudo é negativo, mas o adulto, o pai, a mãe, o tio, o irmão, ele tem que fazer isso com o seu filho e com ele próprio. E isso é uma coisa difícil, porque eu vejo que os pais também estão com comportamento de adição em relação ao uso de celular, que seja o WhatsApp. Agora me lembrei, um deles lá do ranking é o WhatsApp, né? Então as pessoas, elas acabam estando conectadas com outras à distância no WhatsApp, mas não estão conectadas com a própria família. Então você tem que ter essa capacidade de, tendo conhecimento, propor mudanças que vão te incluir e incluir seu filho. Normalmente, o recomendado por academias, né, tanto de pediatria e de psiquiatria, é que até os 3 anos a criança não tenha contato com as telas. De 3 a 6 anos, que ela tenha de 30 minutos a 1 hora. De 6 a 10 anos, que fique de 1 hora a 2 horas. E depois, até os 18 anos, seria em torno de 2 a 3 horas no dia. Né? No dia, porque tipo assim, aí fragmenta, mas aí agora não está valendo. Só vale mesmo quando apontar das 8 da noite às 10 da noite, não. Conta todo o tempo, né? E essas responsáveis pelo Instagram, que eu acho que é a Meta, né? Pelo Facebook, eles têm sido cobrados por atitude, assim, então eles dão resposta. Não, ninguém pode ter conta de 13 anos, a gente não recomenda. Eles estão criando linha no próprio Instagram. Ele conta o tempo que você está e diz assim, eu recomendo uma pausa. Você tem que ativar isso na mídia. Isso serve para adultos também, né? E tipo assim, então essa mudança vai vir da gente saber o tempo. Eu sempre falo, às vezes os pais dizem assim, mas como que a gente faz isso? Os pais às vezes falam no consultório, ele não quer largar o celular. Aí a pergunta é, quem deu o celular? Porque não caiu do céu, né? Quer dizer, alguém foi lá e comprou, mas é porque só ele na turma não tem, né? É uma coisa, ele vai estudar pelo celular. As pesquisas, elas são ótimas porque o pessoal pesquisa mesmo. Elas mostram que as pessoas, o que menos fazem os adolescentes no celular e no notebook é estudar. Eles eliminam o tempo de estudo. O que eles ficam mesmo nas redes sociais. É no YouTube, que é outro dos ranqueados lá. Acho que é o segundo lugar é o YouTube, Facebook, YouTube, depois eu acho que é o WhatsApp, depois Instagram e depois TikTok. Eu vou me recordando das informações que eu li. Então, quer dizer, eles estão usando excessivamente, mas a gente que tem que poder dizer, olha, eu vou te dar esse aparelho, mas eu quero ter acesso ao conteúdo. Eventualmente eu vou bater ali, vou pegar o teu celular e quero ver com quem tu está falando. E o que tu está falando, né? Tipo, o tempo, você tem gerenciamento, inclusive no Google, onde você gerencia, se você quer que apague a internet na sua casa, os sites, ou que ele fique bugado lá, que ele não consiga mais acessar as mídias sociais. E vou ser franca com vocês, eu prefiro o diálogo antes disso, né? Que é aquela coisa de você combinar e você dizer que, olha, não pode ser assim, é tanto, e você explicar, você tem que ter argumentos. Né? E os filhos, eles podem não gostar, porque eu também acho assim que os pais dizem assim, espero que o filho fique sorrindo quando o pai dá um limite, porque está frustrando ele. Então, a reação à frustração, nós também sabemos qual é, nós não gostamos. Você não vai poder fazer tal coisa, Maria Aparecida, que eu planejei e queria fazer. Não acredito. Meu Deus, mas como eu não vou poder fazer? Ou fica empurrado quando é um adolescente ou uma criança, vai para o quarto e bate a porta. Jogo de cintura, uma batidinha de porta, né? Tipo assim, foi uma demonstração. Aí tu só diz, depois que passar isso aqui, a gente vai conversar. Mas você tem que ter argumento, explicar, porque eles vão aceitar, eles aceitam, normalmente eles aceitam. Então o que eu recomendo? Tu tá vendo que o barco está indo, você não vai esperar e ficar em alto mar para você tomar uma atitude. Não que você não possa, eu digo que sempre há tempo para você tomar uma atitude. Mas tente antes já, né? Tipo, olha, assim não dá. Me dá o celular aqui, né? Tu tem que dormir, tu tem aula. 1 hora antes, pelo menos, de dormir já deveria estar sem celular. Sem
sem internet, sem luz, sem notebook. Por quê? Por causa da produção de melatonina, né? A gente não sabe explicar, mas o nosso corpo reage à produção de melatonina, ela tem o que a gente chama ciclo circadiano. E é a presença de luz solar e ausência de luz solar. Então, ao final do dia, começa a ter pico de melatonina, né? Tem mais de um pico durante o entardecer até a noite. E aí, o que aconteceu? A gente botou luz dentro de casa, tem luz do notebook, do computador, do smartphone, né? E essa luz, ela interfere, então, fazendo com que a gente tenha alteração do sono. Então, eles dormem mais tarde, acordam cedo para ir para aula, muito cedo, e aí eles têm sono, às vezes, na sala de aula e acabam afetando o aprendizado deles. Então, a gente tem que ter mas de tarde ele dorme. Não é legal, porque aí de noite ele vai entrar naquele ciclo e não vai dormir de novo, né? Nos Estados Unidos, eles têm muito de começar a escola mais tarde, por volta das 9 horas, já sabendo que os adolescentes, às vezes, têm essa coisa de dormir um pouco mais tarde, e aí as aulas começam um pouco mais tarde, só que vão até o início da tarde, lá pelas 3 horas da tarde, porque aqui é difícil, porque tem 2 turnos, né, de aula, mas enfim, seria o mundo ideal, tá? Para todo mundo, né? Que mais eu queria falar para vocês? Então, essa coisa do tempo, do limite, é uma dica, né? Estar em casa, fazer as refeições juntos com os filhos, sem celular na mesa, né? Você poder gerenciar, ter acesso ao celular do seu filho, né? Eu tenho uma conhecida que ela, quando ela foi pegar, ela deixava o filho, que é muito bonzinho, e no celular e tal, e quando ela decidiu pegar, ela viu que tinha uma resistência dele. Ele não queria nem deixar o celular onde ele para brincar, com 11 anos. E ela acabou sacando que tinha algo errado e roubou literalmente o celular dele, porque começou a ter uma treta pública. E aí, quando ela pôde, ela pegou o celular, se trancou no banheiro para ler e achou um adulto conversando com o filho, conteúdo sexual, mensagens apagadas, né, com 11 anos. Então, assim, e na época a gente conversou, ela ficou bem, assim, preocupada, se sentiu culpada, porque é assim que a gente se sente, porque a gente falhou, né? A gente fala, não está na rua, não tem perigo. O perigo está morando ali dentro de casa, né? E isso para todos nós, né? Quanta coisa legal a gente tem que poder oferecer para os filhos, todos que estão aqui, eu tenho certeza que tem condições de oferecer para os filhos alternativas. É um futebolzinho, você jogar com seu filho, é você sair para dar uma caminhada com seu filho, a mãe pode fazer isso, o pai, a família inteira, é gratuito, né? É propor, vamos jogar um joguinho, como que chama aquele War, alguma coisa assim, né? De tabuleiro, alguma coisa, o Uno, alguma coisa, Stop, que é antigo, vamos ressuscitar. Só que assim, muitas vezes as pessoas, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero também sentar e ficar no celular. Tem pai que faz isso, ou a mãe que faz, ou aquela mãe que trabalha, chega em casa, limpa toda a casa, cuida de tudo, a refeição para a semana, e acaba não tendo tempo. Então fica cada um numa peça, sentado diante de uma tela. É profundamente triste isso, né? E assim, só para vocês, que eu não falei, mas eu queria enfatizar, que tem muito a ver com a área propriamente de saúde mental, que tem muitos estudos, né? E eles mostram na área de psiquiatria, por exemplo, eles botaram 2 grupos, isso é um estudo alemão, 2 grupos de adolescentes, um navegando livremente pela internet, acesso ao que quisesse, e o outro com um acesso restrito, né? Aquele que ficou com acesso restrito, ele tinha menos queixa de não aceitação com alguma parte do corpo do que aquele que ficou livremente navegando nas mídias sociais. Então, o impacto que isso tem das nossos filhos está lá com as influências, né? Tudo, de repente, tudo magrinha, tudo bonitinha, sei lá o que, né? Que eu não acho tão bonito, mas enfim, gostos, né? Tipo, as pessoas às vezes num alinhamento físico que todo mundo tem que ter aquele padrão, né? E aí os nossos filhos que de repente não têm padrão começam com uma sensação de eu sou feia, meu cabelo é horroroso, meu cabelo é crespo, não é liso, eu não tenho o queixo mais alongado, eu não tenho o olho aberto, eu tenho a coxa grossa, e começa com um dismorfismo e começa a não querer sair,
a não querer ir para a praia, a não querer botar shorts, a não querer... Mais transtornos alimentares, como anorexia em meninas, né? Foi na Inglaterra, houve um aumento muito grande nos últimos tempos de cirurgias plásticas em meninas com menos de 21 anos, nariz e orelha. E eles conectam isso com as redes sociais. Quadros como depressão, como ansiedade. Por quê? As redes trazem um mundo perfeito da felicidade de cada um. Só que a gente tem que ter crítica que aquela foto linda, aquela viagem maravilhosa, de cada coisa postada, houveram outras 20 ou 30 fotos que a pessoa deletou que não ficaram bem. E ela escolheu e passou ainda no filtro e ficou tudo maravilhoso. Então nós estamos sendo iludidos, nos deixando iludir, e as nossas crianças estão caindo, nós caímos também, né, mas as crianças muito mais, nesse conto de felicidade plena, que isso é incompatível com a vida, gente. A vida não é isso, né? A gente sabe, a gente tem que poder falar para os filhos. E é importante que a gente exerça e esteja do lado, mas faça o filho entender que na vida não é só prazer, não é só alegria, não é só ser bem-sucedido e todas as metas alcançadas e todos os sonhos realizados. Muito pelo contrário, né? É um trabalho árduo para você, às vezes, estar só se mantendo acima da superfície do mar para não se afogar. E eles têm que aprender a lidar com o tédio, com a tristeza, né? E a gente é o monitor dos filhos. Essa é a nossa função. Do filho não é só para a gente postar uma foto, eu tenho 5 filhos, e filhos lindos, não. A gente tem que poder formar essas pessoas. Isso passa pelo nosso acompanhamento. Eu amo meu filho, eu cuido do meu filho e eu ensino meu filho. E eu não posso só dar tudo para ele e fazer com que ele seja ele vai ter acesso a tudo. E isso é a plena felicidade e ele vai ficar, eu vou estar evitando que ele fique triste. Não vai, né? Você só não está preparando ele para as situações que ele vai enfrentar, que vai ter e que ele não consegue tolerar. E aí ele vai deprimir, ele vai tentar suicídio, porque ele não sabe lidar com aquilo, com alguém que não quer namorar ele, alguém que não quer sair com ele, alguém que não quer mais ser amigo dele. Acontece. Ao longo da vida, quantos vocês são amigos de todas as pessoas que vocês conheceram com 14, 15 anos? Não, né? Tem isso, a gente levar amigos para a idade adulta, tem. Mas muitas vezes a gente deixa de ter amigos aqui, vai se afastando, vai fazendo novos amigos, né? Às vezes leva algum outro amigo da antiga, né? Mas na adolescência eles estão com muita dificuldade de lidar com a frustração, né? E eu acho que tem muito a ver também com as mídias e com o que a gente está oferecendo para eles, que é um mundo muito superficial, tá? Eu não sei como é que está meu tempo, se eu estourei o tempo, tranquilo, né? E eu queria, não sei se eu posso ajudá-los, né, diretamente com alguma outra coisa que vocês querem discutir, mas o que eu tinha para falar basicamente é isso. Literalmente o recado vamos cair na real, né? Vamos viver a realidade. É muito mais. Eu brinco com os meus pacientes que eu digo que quando eles estão na internet, ou jogando, ou vendo, ou em alguma mídia, eles são um ator coadjuvante. Ele não é o ator principal. E na vida, cada um de nós é ator principal da própria vida. Então, quando eu faço alguma coisa, eu estou realizando, eu não estou lendo, eu estou aprendendo. Isso é para mim, ninguém tira isso. Quando eu estou fazendo algo, jogando bola com meu filho, essa coisa afetiva que se forma, não é só a parte motora, mas essa conexão afetiva, essa riqueza, essa experiência, vai fazer com que meu filho, em algum momento lá na frente, não queira desistir, porque ele sabe que ele pode contar comigo. Então, o convite é a gente viver mais o real e menos nas telas. E isso serve para os adolescentes, mas também serve para nós, os adultos. Tá bom? Estou à disposição. Quando eles falam que precisam ter privacidade,
na parte do WhatsApp, tá, os amiguinhos deles ali, como que eu vou inserir, vou entrar nessas conversas deles, quando eles te respondem assim, mas é a minha privacidade? Quer dizer, filho, eu sou tua mãe, né? E eu não vou estar sempre olhando o que tu está fazendo ali, mas em alguns momentos, se eu olhar, você está fazendo algo que você não pode, que eu não posso ver. Tipo, o que ele está fazendo? Não sei que idade, exatamente que idade tem teu filho, mas tipo, o que alguém com 11 anos está fazendo que a mãe não pode ver? Né? Tipo assim, é uma pergunta que você devolve a pergunta para ele, o que você está fazendo com 11 anos ou com 12 anos que eu sou sua mãe, não posso ver? Eu também fui criança. Com 11 anos tu é uma criança, com 12 anos tu ainda é uma criança. Então, qual é o conteúdo? Escrever palavrão, né? Eu acho que existe a questão da privacidade, que é assim, quantos de nós, não preciso nem responder, quantos de nós tivemos, em algum momento, coisas que a gente ocultou dos pais? Por medo de represália, medo de apanhar, ou até porque a gente sabia que era errado e que aquilo não ia ser bom. E com isso, a gente também está desenvolvendo, olha, né, no sentido assim, eu sei que isso não é legal, depois fica culpado diante do pai e da mãe que tu fez algo que não é para fazer. E aí tu vai, mas só que a gente está fornecendo informação para o filho, por isso que tu tem que estar presente. Tu está dizendo, isso não é legal, isso aqui não é para a tua idade. Sabe aqueles papinhos assim que não precisa ser discurso, mas às vezes tu está no carro, ou tu está na mesa, e aí um acontecimento, a menina engravidou com 12 anos, com 11 anos, aí tu vai conversar sobre a situação, bate papo. Gente, como é que pode? Meu Deus, uma criança vai cuidar da criança, olha que situação, né? Como é que foi isso? Eles estão com os ouvidos ali, eles estão ouvindo, e eles trazem isso, ao invés de pegar um conteúdo na internet, eles pegam um conteúdo que está sendo discutido dentro de casa, e vão ficar aqui, vai ficar guardado. Daqui a pouco, quando tu vê, eles estão dizendo para o outro, não, isso é absurdo, isso que aconteceu. Então, a escola é um local onde eles também, o que está acontecendo no mundo também, em tempo real, é discutido. E aí tu vai poder estar falando com ele isso, sobre a privacidade um pouco. Por isso que eu digo, não é aquela coisa de você baixar no seu celular e ficar monitorando tudo que ele fala, porque daqui a pouco tu vai ficar de cabelo em pé e não tem necessidade. Né? Tipo assim, a pessoa fala um palavrão, gente, é uma idade que eles falam, eles começam nessa coisa, ou dizem uma bobagem, né? Eu tenho experiência que eu tenho filha, então tem um momento, uma vez que eu falei para minha filha, estava muito no celular, deixa eu ler isso. Aí tinha uma coisa lá que eu olhei, era com alguém da escola, mas era um conteúdo assim, não era nada demais, mas era um conteúdo assim que eu não gostei, assim, me deu um ruim, sabe? Aí eu peguei e falei, filha, isso aqui é uma informação, uma fala que não condiz com a tua pessoa. Por quê? Porque na adolescência, às vezes você quer parecer que você é mais, sabe? Não vou usar o termo aqui que a gente usa às vezes, que é feio, mas tipo assim, eu sou tal, né? E eu digo, isso não é legal, porque isso aí pode ter repercussões da pessoa compreender uma coisa, interpretar como real algo que não é. Então a gente não faz isso. Sabe? Foi um santo remédio. Então por isso que eu digo, eventualmente você tem que fazer e tem que dizer para ele, bom, é como um contrato. Se você só vai ter celular se você souber que tem regras. Não estou te dando um presente inócuo, né? Não estou te dando uma escova de dente, né? Mas eu estou te dando um celular que você vai ter acesso ao mundo, a pessoas. Você não vai estar com ele 100% do tempo e não tem como controlar 100% do tempo. Você vai enlouquecer se ficar assim, que quem tiver mais de um filho, então com certeza vai parar no meu consultório. Então você precisa, tipo assim, ter essa confiança, mas eventualmente você tem que dizer, eventualmente eu vou olhar. Se você acha que não dá para ser, então aí a mãe vai ter que repensar o presente que eu te dei. E eu sempre digo para os adolescentes, é um presente. O presente implica que eu quero que você usufrua disso, é legal, mas você tem as suas obrigações, horário para estudar, horário para fazer tarefa, horário para dormir, né? Essa é alguma coisa que você faz num acordo, né, que você tem que fazer antes de presentear. Né? Se você não faz nada, por que eu, sou seu pai, eu tenho que te dar tudo, te gratificar o tempo inteiro e você não faz nada? O que você está fazendo? Não está estudando, não está dormindo, não está se alimentando, está desobediente, está me agredindo, está teimando. E isso não precisa passar por violência, né? Nem por gritaria, nada. E de vez em quando tem um gritinho, né? Vamos combinar que de vez em quando a pessoa perde a paciência. E eles nos testam, né? Então, quanto melhor a gente está para a gente argumentar, às
vezes não é uma boa hora, uma hora que o adolescente não está bem e a gente percebe, às vezes a gente também tem que recuar e dar um tempinho para no momento seguinte abordar aquele assunto, tá? E eu sempre digo para vocês, só palestrar para o filho, falar, não dá. Então às vezes tu tem que perguntar o que tu tem, o que está acontecendo contigo, que tu abre para ele se abrir. Se tu percebe que ele não está legal, que ele mudou o comportamento, que ele está cabisbaixo, você tem que se oferecer, o que está acontecendo? E aí, se ele te abrir, tu não vai poder sair correndo ou bater nele, você tem que poder, né? Ele se abriu comigo, e agora o que a gente faz? E aí pensar, né, tipo, como que eu vou agir? Eu já aconteceu com muitos pais, 5 dias de alguma coisa alterada e parar no consultório, eu digo, mas tu conversou com ele, tu perguntou? Não perguntei, trouxe para mim. Não, né, gente? Não é isso. Aí em casa a gente tem que ter diálogo, a gente tem que tentar ver o que a gente... Todos nós temos experiências com figuras materna e paterna, então vocês têm condições de lidar com seus filhos, né? Não tem manual para isso, mas você vai buscar o bom senso. Se te parece que aquilo está errado, é porque está. Se parece que está inadequado, aquele comportamento, é porque está. Confia nisso, sabe? Não sei se respondi. Pois é, obrigado pela pergunta. É exatamente isso que a gente talvez queria propor. Imagino que tem mais perguntas aí, né? Maurício aqui. Uma pergunta relevante. Eu ia trabalhar com um pai que é um motorista que anda no trânsito no dia a dia e ele comete pequenos delitos. E junto com o filho dele, ele vê que o pai ultrapassa o sinal amarelo, o vermelho, ou anda acima permitido na velocidade. Os filhos são reflexos também das nossas atitudes. O quanto que a internet hoje ela está alterando a formação do caráter das crianças hoje. É uma pergunta muito grande e difícil. É que a gente tem assim de olhar, né, a parte cultural, assim, do momento que a gente está mergulhado, né, que já faz tempo, não é de agora, que a nossa cultura está vivendo um período muito mercantilista, né, e onde o que tem realmente valor, né, aparentemente, a gente luta contra isso, eu acredito que sim, mas é muito difícil, onde aparentemente o que realmente conta é o que você tem e não o que você é, né? Então é uma luta assim, bem árdua a gente também conversar sobre isso, né? Tipo, quando você fala com seu filho, né? Tipo, olha, isso não é correto, isso não é legal, né? Agora, você falou pequenos delírios e tal. Nós somos humanos, então nós cometemos erros, né? Eu não sei se tem alguém que dá conta, assim, quando tu vê, tu já fez, né? Passou no sinal vermelho. Mas eu acho que o que muda é que você não tem intenção, às vezes, de trapacear, né? Eu acho que o complicado é quando você faz algo com a intenção de cometer. Aquilo eu fiz tal coisa, eu quero prejudicar ele, eu quero que ele se ferre, eu quero levar melhor, entendeu? Eu quero chegar antes dele, aí eu vou preparar o caminho aqui para ele cair e eu passar por ele. E esse seria o comportamento, né, que a gente, na linha da sociopatia aí, que você acaba fazendo uma coisa que realmente para prejudicar o outro e para você levar vantagem. Agora, acho que nem sempre a pessoa nem tudo pode ser interpretado assim, nesse sentido tão rígido, porque também a gente tem que ter essa maleabilidade. A gente não vai ter um mundo perfeito, né, gente? Não tem. Então a gente convive, cada cultura, na Europa tem uma cultura, nos Estados Unidos tem outra, o Brasil tem outra, né? Eles estranham muitas vezes o nosso... Eu estava brincando, uma amiga minha foi morar na Inglaterra e ela falou assim que ficou um ano lá trabalhando com pessoas, pesquisa, né? E ninguém convidou ela para ir na casa de ninguém, só o professor dela que convidou em algum momento para jantar e tal, com a família, um único evento em um ano. E aí eu falei assim, cara, se vem um inglês para cá, pode ser teu amigo, se a gente se dá, daqui a pouco já está na minha casa, meu marido fazendo um churrasco para ele, a gente já convidando para vir no almoço, daqui a pouco a pessoa se torna como um outro ente da família. Então, isso expressa um pouco das diferenças culturais. E essas diferenças culturais tem para várias outras coisas. Tem culturas que são mais rígidas, outras são mais tolerantes, né? Com essa coisa
da malandragem. Há muito tempo que a gente convive com essa coisa, não tem lá, acho que é o Zé Carioca, né? Que era um papagaio que tinha essa coisa do malandro, né? Depois a lei de Gerson, né? Que se estabeleceu que foi um jogador, que é aquela coisa de levar vantagem. Então, são coisas que foram introduzidas e que a gente meio que tem essa coisa sabe? Uma certa malandragem. Mas eu concordo contigo, acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem que usar, né? Tipo assim, dentro da minha família eu não tolero isso. Então, você realmente, a gente é exemplo. Os filhos aprendem conosco, né? Coisas boas, coisas ruins também. Mas aprendem também na rua, no ambiente, na escola. Então, a gente nunca vai conseguir aparar 100%, né, de todas essas possibilidades de que eles aprendam coisas ruins que não devem. Mas acho que a gente tem que estar consciente, por exemplo, assim, agora meu filho vai participar do ensino turbatório. Ele vai ter referência, né? Sim, ele vai ter. Você deu, com certeza. Com certeza. Essa movimentação que ele vai para fora, quem vai estar dando o ensino confirmatório, desenvolvendo o filho, ele vai buscar essa referência, né? Então essa importância que a gente saber motivar agora. Não, com certeza, né? Tipo assim, os filhos eles nos copiam, né? Então tem sempre na formação de alguém tem duas coisas agindo: genética, que a genética vai desde a expressão do cabelo, cor de pele, cor de olho, tipo físico de corpo, mas também para personalidade, para doenças, diabetes, hipertensão, depressão, alcoolismo, também tem um print genético, mas também tem a ação do ambiente, que é isso. Como que nós nos relacionamos? Nosso ambiente é um ambiente de paz ou é um ambiente onde todo mundo é violento, todo mundo expressa coisas negativas uns para os outros, né? Nós estamos formando essas pessoas. Só que não esqueçam que adolescente, muitas vezes, chega um momento em que ele se afasta um pouco do núcleo dos pais e busca, a referência passa a ser um grupo de amigos. E isso é natural na adolescência. E nesse exato momento, aquele que era o ídolo dele passa muitas vezes a ser visto como alguém que não sabe nada, que é até um inimigo. Em algum momento, porque dependendo do pai ou da mãe, pela rigidez, o adolescente se afasta, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura também, para que eles não se afastarem, a gente poder compreender, deixa aí, mas ao mesmo tempo fica de olho onde está, com quem está, o que está fazendo, tenta trazer, assistir um filme que ele gosta, não que eu gosto, que eu acho que é bom assistir, tolerar uma música que eu não gosto, mas que eles ouvem, porque senão tu cria um ambiente inóspito para ele e ele vai para a rua, que é onde ele vai ser bem recebido, tá? Então a gente tem que ter isso também, tá? Isso é coisa assim que teoria e prática, né? Eu sempre falo assim que às vezes eu e outros amigos nos reuníamos e vimos os filhos tudo, e eles cresceram desde pequeno, amigos, até hoje são amigos. Já tem uma história de 18 anos de amizade, as crianças e os pais. E uma vez estava na minha casa e os adolescentes botaram funk. A letra é para deixar a gente, meu Deus, o que é aquilo, né? A maioria das coisas. O ritmo, gente, não me levem a mal, o ritmo para quem gosta de dançar é ótimo. Só que as letras são cabeludas. Aí tu fica assim, né? Aí o que aconteceu? O pessoal que estava ali, os homens começaram, música boa mesmo é jazz. Aí tiravam deles, botavam um jazz, botavam não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Eles estavam todos com a gente ali brincando, rindo, e eles estavam, a gente falando, meu, que horror essa letra. Não ouve a letra, só ouve a batida da música. E aí eles se recolheram todos, saíram dali e foram pro quarto lá, se enfurnaram. E aí eu falei, olha o que vocês conseguiram. Vocês conseguiram fazer o quê? Que aquela interação acabou porque você simplesmente está dizendo, e você achar que, eu não gosto de funk, se eu ouvir, você não vai ouvir, e que o teu filho não vai ouvir, é difícil, gente, porque ele está com outros que ouvem, às vezes vai numa festinha, alguém coloca escondido, eles estão nas redes sociais, onde tem lá o pessoal que dança funk, TikTok, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa maleabilidade. Eu falei certo? Né? Ser malhável, tá bom? É a mesma coisa, determinadas músicas, como você está falando, que muitas vezes no ensino médio, às vezes os adolescentes escutam, porém os pais não escutam. E daí, porque assim, eu digo porque eu trabalhava muito com eventos, né? Casamento, formatura, aniversário, formatura de terceirão e tal.
E muitas vezes nas formaturas, os DJs colocavam determinadas músicas e quando colocavam, os pais falavam assim, ó, olhavam pra cara do outro. E a playlist foi os adolescentes que fizeram. E nem sabiam que os filhos escutavam determinada música. Então... Não, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse link com eles, né? Não é não falar, tu não pode estar sempre batendo na mesma tecla, porque é chato, gente. Uma pessoa chata. Aí teu filho vai se afastar, tu é chato. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, tu tem que saber mesclar, entendeu? Às vezes você tem que dizer, né? Eu tiro com a minha filha uma vez, eu digo, filha, pelo amor de Deus, essa realidade do funk não é a realidade de vocês, né? Porque, gente, situações. Posso continuar falando? Eu também não quero tomar tempo de vocês, né? Pode. Apenas umas 3h30, né, gente? Estou totalmente sem relógio. É 3h15. Ah, então tá bom. Os adolescentes estão lá quietinhos, para aproveitar. Eu estava num congresso no Rio de Janeiro e tinha acontecido uma coisa absurda, assim, com uma garota, uma adolescente, em determinado lugar na favela lá e tal. E eu estava com um gerente de medicação de um laboratório e eu perguntei para ele, cara, o que é isso, né? Que horror, não sei o quê. Aí ele falou, olha, meu filho, ele tem um filho que ele adotou, mas que mora com a mãe na favela, nessa favela. Ah, meu filho falou que lá isso é comum. Eu digo, cara, não é porque isso é comum que isso tá certo. É tipo, porque senão a gente normatiza, sabe? Ah, na favela todo mundo anda de fuzil. Ah, então tá tudo certo, lá anda, então pode. Não pode, né? Não tem polícia, não tem quem manda é os traficantes, né? Normatizou isso, mas não é normal. E aí, vendo essa realidade lá que tinha acontecido, que envolvia uma coisa sexual, aí eu falei para minha filha, olha, as pessoas às vezes cantam uma realidade que não é, vocês estão lá que nem os papagaios cantando um troço, mas eles nem cantam, na verdade, eles sabem, né? Sabem parte da letra e outra não. Mas é um período de descoberta, é um período, às vezes, que eles estão também descobrindo o próprio corpo, né? Então a gente não pode negar isso, tirar isso das pessoas e fazer da sexualidade que está brotando, os hormônios que estão agindo, bombando lá, e fazer para as pessoas, isso é feio, isso é errado. Aí tu vai criar pessoas que vão ter sérios problemas depois de viver a sua sexualidade na vida adulta. Como tem muita gente que vem de passado lá que hoje tem, 60, 65 anos, 70, que muitas vezes passou uma vida inteira sem saber o que é uma vida sexual saudável, porque foi negado isso culturalmente. Então a gente não pode, tem que ter esse cuidado, né, de saber, de ter um olhar e poder conversar, poder ler, né? A internet, que nem eu falei, muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. O acesso à informação. Tudo que eu falei aqui, vocês podem pesquisar pelos assuntos que vocês vão encontrar sites que vão trazer informações, artigos, publicações na área médica, e é acessível para todo mundo, não precisa ter um CRM para acessar. Tá bom? Gente, eu vou agradecer e eu vou fazer uma propagandinha minha, eu pedi permissão, é que eu tenho um livro de infantil, que normalmente até os adultos que leram gostaram, que é sobre bullying, fala sobre bullying, sobre exclusão, mas não é teórico, é um livro infantil e que a história traz uma situação de bullying, que é uma personagem que é a Sol, e eu trouxe livros e eu vou deixar aqui para quem quiser adquirir, né, para dar uma força para mim. Custa R$40, vocês podem levar para uma criança ou dar de presente para alguém. Eu recomendo, acho que na escola gostaram, porque tem usado com crianças que eu acho que é da 4ª série, para discutir o bullying, né? Eu fico muito feliz. É o meu xodó. Eu tenho um outro que é Psiquiatria da Infância para pais e professores, mas esse eu já não tenho mais nenhum livro físico, mas está na Amazon, tá? Se procurar Maria Aparecida e Psiquiatria da Infância para pais e professores, vão encontrar que tem caso clínico e tem de uma forma que eu acho até mais perguntas e respostas de pais. Como é que faz para lidar com o filho que não quer ter hora para voltar, ou a ansiedade dos filhos? Tem as perguntas dos pais e as minhas respostas ali, tá bom? Obrigada pela oportunidade de novo e espero ter contribuído de alguma forma com o que nós